E nós vamos para onde, então, agora? Vamos falar um pouquinho a respeito da fala do Bolsonaro. Eu vou trazer aqui uma aspas para a gente começar. Aliás, hoje nós temos a presença aqui, câmera close, em Fernando Conrado. Além do nosso trio habitual, tá cheia teremos a nossa hoje fala, Fernando né, Conrado. Ou Bem seja, o sofá não tem mais espaço para ninguém. Certo, minha querida Zoe Martinez? Acabou esse negócio. Conradão, seja muito bem-vindo. Já vejo o Paulinho aí atrás, Guguinha, Zoe. Eu vou pegar uma aspas aqui do presidente da República que eu queria que vocês pudessem repercutir um pouco. Ele disse hoje cedo o seguinte: mais que o bicentenário é a democracia e a liberdade de um povo. É só ver o que está acontecendo na América do Sul e em outros países. O que está em jogo é a nossa liberdade. Então o povo que está indo às ruas para festejar os 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. Aspas do presidente da República. E eu quero entender um pouco essa luta pela liberdade, Conrado. Você resumiria ela aqui? De luta que a gente vive hoje é pelos ideais que são tão caros para nós desde a nossa longa história. Se a gente for pensar nos ideais de liberdade aqui, a gente pode retomar aí o primeiro pensamento acerca dela de maneira formal dentro da teoria política, que foi com o segundo tratado sobre o governo aí do John Locke. O John Locke trazia para nós os fundamentos até os dias de hoje, dizendo que o ser humano ele nasce com direitos, né? Antigamente as pessoas pensavam aí que dentro do pensamento que existia um líder central, que existia um príncipe, que existia um rei, né? Que qualquer ordem era melhor que ordem nenhuma. Tanto que antes dele, a teoria que nós tínhamos era do Hobbes, que dizia que o homem era o lobo do homem. Então o John Locke vem com essa ideia de que todos nós nascemos com direitos naturais. Desde do nosso nascimento, quando a gente vem à vida, nós já temos direitos naturais. E quais são esses direitos naturais? É a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa vontade de crescer, nossa coragem, nossa capacidade de nos esforçarmos cada vez mais para transformar não só a nossa realidade, mas também as nossas circunstâncias, circunstárias, coisas que estão ao nosso derredor. E aí, para o crescimento do Estado, foi-se entendido o quê? Foi-se entendido que nós abriríamos mão de parte da nossa liberdade, cederíamos ela ao Estado, que iria regular o que a gente poderia fazer ou deixar de fazer, para o nosso próprio crescimento, para que o Estado promovesse condições cada vez mais claras, cada vez melhores, cada vez mais sólidas, de nós desenvolvermos como ser humano. E aí, dentro do liberalismo, que eram essas primeiras ideias, vem a base do que a gente defende até os dias de hoje. Quais são elas? Primeiro lugar, a vida. Segundo, a liberdade. Terceiro, a propriedade privada. Quarto, a livre iniciativa, ou o livre mercado. E quinto, o Estado de Direito. Então essas são os nossos grandes direitos, nossas grandes liberdades, nossos grandes princípios, nossos grandes valores que nós, como um todo, defendemos até os dias de hoje. Inclusive, essas aqui são as mesmas bases que os conservadores defendem, né? A mesma ideia. O que a gente tem aqui é uma percepção de como a gente tem que colocar a nossa própria coragem, nosso próprio esforço para defender a liberdade, porque ela não é nada dada. São coisas que a gente luta aí dia após dia para mantê-las dentro do cenário atual, e a gente vê que essa condição de liberdade ela não é sólida mesmo hoje aí no século XXI. Muito bem, Guguinha, os caras aqui na internet, já recebi aqui várias mensagens, estão dizendo que eu tô parecendo o Luciano Hang com essa camiseta, Você só tá com de um pouco mais de cabelo. Você usa Ervic, né? Você achou que eu apelei muito hoje? Você achou? Tá querendo limpar a barra. Gente, é um verde meio Luciano Hang, né? Um verde um pouco espalhafatoso. Mas não confundam Paulinho com Hang. Paulinho não merece essa comparação. Ele é isentão, sim. Aliás, ele é um sapatênis. o Luciano O que Hang separa o Paulo do Luciano Hang é o Hervik. É isso. Não, é só o Hervik, será? Paulo Figueiredo matou. Será que é só o Hervik? É isso, talvez. Eu não quis de maneira nenhuma causar tumulto aqui. Peraí. O ponto central, por que eu trouxe o Luciano Hang? Você viu a fotinha do Luciano Hang ao lado do presidente da República? Isso é emblemático, hein? Pois é. Bem emblemático. E aí? Inclusive, outros daqueles empresários que tiveram busca e apreensão por estarem naquela conversa golpista de Telegram, que é uma conversa claramente golpista, por mais
mais que você possa investigar e chegar depois à conclusão de se era sério ou não, a conversa de fato era golpista. Isso é indiscutível. Luciano Hang fazia parte daquele grupo, assim como outros 7 empresários além dele, e todos hoje estarão nesse showmício, né? O que a gente vai ter hoje, na verdade, é um comício a favor do Bolsonaro. Ele conseguiu sequestrar, sim, essa comemoração, que sempre foi uma comemoração cívico e militar, até na época da ditadura. Eles não misturavam tanto assim com questões políticas, mas Bolsonaro conseguiu, de fato, sequestrar essa festa para ele. É o último momento da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, uma campanha que tem fracassado, segundo as pesquisas eleitorais. O Brasil é um país livre e democrático. Alguém tem dúvida disso? Pelo menos desde o fim daquela ditadura que o Bolsonaro defendeu, desde a redemocratização, a gente tem nossos direitos garantidos. Na época da ditadura que o Bolsonaro defende até hoje, aí sim aconteciam censuras, cassação de direitos políticos, prisões autoritárias, mas isso acabou. Acabou apesar de Jair Bolsonaro, que lamenta até hoje o fim da ditadura. Mas apesar dele, a gente vive numa democracia e a gente passou por um bom momento de democracia quase plena nesses últimos anos. A gente começou a regredir agora, inclusive caímos no ranking da democracia, em vários rankings organizados por várias instituições, caímos graças a esse momento que a gente vive hoje, quando a gente tem no poder um presidente saudosista exatamente dessa época, da ditadura militar, de quando sim, a liberdade era restrita. Então a gente vive um momento de democracia. Quem está fazendo a gente retroceder é Jair Bolsonaro, e quem for às ruas com ele hoje vai estar participando desse movimento de ataque, sim, às outras instituições. Tanto é que em Brasília, Arthur Lira, um dos maiores aliados dele, presidente da Câmara, Pacheco, presidente do Senado, já deram um jeito de se esquivar, assim como Fux, presidente do STF, de se esquivar das comemorações do 7 de setembro. Farão isso, claro, cada um arruma a desculpa que quer, mas farão isso, obviamente, porque sabem que vai ter uma conotação de showmício. E ninguém quer participar de um showmício que pode atacar outras instituições, a não ser aqueles que não prezam pela democracia. Queria só trazer um questionamento, tem o Paulo Figueiredo para também iniciar os comentários, que estão falando isso, né? Que o Bolsonaro sequestrou essa data e tal. Mas como presidente que ele é, presidente da República, como que ele faria... Como seria, então, esse 7 de setembro? Como que ele teria que agir? Eu fiquei me perguntando um pouco isso, porque como é que ele vai fazer para ser o presidente, participar das comemorações do bicentenário, que é uma data muito importante para o Brasil, e, ao mesmo tempo, não estar se considerando que ele possa estar ali também em campanha? Como que seria isso? Eu acho um pouco difícil de separar, né? Ele tem que estar presente, não? Não, mas então, ele é só um questionamento para vocês brigarem. É uma coisa aqui que eu trouxe. Cubaninha, você. O que a esquerda quer, Paulinha, é que seja igual era na época do Lula. Eles não ligavam para o 7 de setembro. Nunca ninguém ligou para o 7 de setembro. Os esquerdistas nunca fizeram questão de comemorar o 7 de setembro. O que incomoda eles, e de alguma forma tem que atacar o Bolsonaro, é essa das pessoas hoje terem acordado a direita, né? E apoiarem o Bolsonaro nas ruas, sair com as cores da bandeira. Um presidente que ressalta a importância desse dia, que comemora o bicentenário da independência do Brasil. Então, isso incomoda a esquerda e, de alguma forma, eles precisam atacar. Aí falam, está em campanha. Mas, gente, ele é o presidente da República. Ele é patriota. É ele que levantou as cores da bandeira, enquanto o Lula acha brega, acha que é desnecessário ficar usando o tempo inteiro essas cores. O Bolsonaro não. O Bolsonaro reforça o patriotismo. É ele que despertou nas pessoas esse sentimento. Porque, antigamente, o brasileiro era tudo, porque os Estados Unidos, porque outro país. E sempre comparando e nunca valorizando o seu próprio país, o seu povo, né? As riquezas que o Brasil tem, porque o Brasil é muito rico naturalmente, de natureza, né? Infelizmente, a corrupção impede com que a gente avance, mas isso já está sendo melhorado graças às eleições de 2018. Então, é uma série de coisas que faz com que incomodem ele, né? Esse patriotismo das pessoas. E o Guga, ele falando, é uma piada, porque a gente tem os direitos
direitos garantidos. Guga, que direitos garantidos que a gente tem, Guga Noblar? Se hoje eu conversando no WhatsApp com alguém, amanhã pode chegar o Alexandre de Moraes, pegar uma conversa minha de WhatsApp e me mandar prender, ir na minha casa fazer busca e apreensão, bloquear as minhas contas bancárias, me deixar sem o meu Instagram, sem minhas contas nas redes sociais. Que direitos garantidos são esses, Guga? Em que realidade você vive? Não é a realidade que o Conrado, o Figueiredo, a Paulinha, o Paulo Matias e os milhares de brasileiros que hoje vão pra rua vivem. Você vive num universo paralelo, você vive no universo dos esquerdistas que hoje não estão sendo atingidos pelas arbitrariedades, mas uma hora essa censura vai chegar para vocês também, tá? Nossa, então é leviano falar que os direitos estão garantidos. Não estão garantidos. Você está querendo esconder a realidade. Por isso que hoje as pessoas estão se jogando para a rua. E é engraçado porque as pessoas estão indo para comemorar a independência do Brasil, os 200 anos de independência, mas também para exigir, né, a sua liberdade, para pedir a sua liberdade e dar um recado ao Alexandre de Moraes. Porque a Venezuela, por exemplo, a Venezuela não perdeu a sua liberdade num estalar de dedos. A Venezuela foi um processo, foram 14 anos de Hugo Chávez no poder. Foi assim, foi perdendo um direito aqui, outro direito aqui. Quando você olha, você não tem mais direito. Não é rápido assim que você perde a liberdade. E hoje no Brasil, a gente vê que a liberdade estamos perdendo aos poucos. Quando a gente quando é conivente com as buscas e apreensões, quando é a favor aí da cassação do Daniel Silveira e ele ser preso por opinar, sendo que ele é um deputado federal, tem imunidade parlamentar, quando a gente permite que o Alan dos Santos tenha que fugir por arbitrariedades do Alexandre de Moraes, nessas pequenas coisas que para a esquerda são pequenas, mas para a direita não, vocês vão perdendo a sua liberdade e vocês não percebem. Perfeito. Eu vi que o Conrado pediu, o Guga pediu, mas antes eu queria ouvir o Paulinho, justamente nessa pergunta, Paulo, que eu achei bem interessante da Paulinha, né? Como é que a gente consegue, né, dentro de uma campanha eleitoral, diferenciar o candidato do presidente da República? Porque podem gostar, não gostar, o cara foi eleito e é o presidente no bicentenário da independência brasileira. Isso é um fato, isso a gente não precisa ficar discutindo, né? Isso é um fato, o cara é o presidente, mas ao mesmo tempo o cara é candidato. Como é que a gente diferencia isso, Paulo? Eu gostei muito, para explicar esse ponto, eu gostei muito da linha que estava seguindo o Conrado, e que nos abrilhanta aqui hoje, e começou falando sobre direito natural, sobre John Locke, sobre de onde vêm as noções de liberdade que nós temos. Que elas não são dadas a nós pelo nosso governo. Não é o Alexandre de Moraes, não é nem a nossa Constituição que nos dá certos direitos. O John Locke disse vida, liberdade e propriedade. Depois o Thomas Jefferson, quando escreveu a Constituição, quando escreveu a Declaração da Independência Americana, foi um pouco mais amplo, falou vida, liberdade e a busca da felicidade, uma coisa mais ampla, mais etérea. Mas essas noções, as noções de que nós temos direitos que são nossos, não podem ser tirados de nós. Inalienáveis, a palavra inalienáveis vem de que não podem ser alienados, nem por nós mesmos, se nós quiséssemos abrir mão, nem por governante algum, por motivo algum. A primeira emenda da Constituição americana, isso é muito interessante, porque o John Locke pensou essa história toda, foi muito bacana, mas os primeiros caras que pensaram em como colocar isso em prática foram os pais fundadores americanos. E quando eles fizeram a Constituição americana, logo na primeira emenda, eles foram bem claros, estabeleceram limites para o governo não infringir certas liberdades. Repara, olha a diferença do texto da Constituição americana para o texto da Constituição brasileira, né? O texto da Constituição brasileira fala assim: todo brasileiro tem direito à liberdade de expressão. Ou seja, a carta, a Constituição é que te dá o direito. A Constituição americana foi um pouco mais sutil. Ela diz o seguinte: não sou eu que estou te dando o direito. O governo não existe para te dar o direito, ele exige para proteger o seu direito. Então, eles escrevem da seguinte forma na primeira emenda: o governo não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu livre exercício. Olha, o governo não pode proibir o livre exercício de religião. Ou cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa. O governo não fará nenhuma lei, nada. O governo não pode proibir a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa. Não importa o quanto o Alexandre de Moraes queira fazer isso, esse é um direito natural que você tem. Ou, isso nos traz ao 7 de setembro, o direito do povo de se reunir pacificamente, de solicitar ao governo a reparação das suas queixas. E daí eu conecto isso com a fala do Guga.
que diz que o seguinte: quem for às ruas está apoiando um ataque às instituições. Ora, veja o tamanho da ignorância a respeito do assunto. Quem for às ruas nunca está atacando as instituições. Está exercendo o seu direito natural de exigir do seu governo que repare as suas queixas. Então não há, em momento algum, nenhum ataque. Essa palavra, que obviamente ele só repete, mas foi construída em cima de uma narrativa que não começou no Brasil, de que quem protesta contra arbitrariedades está atacando instituições, tem método nisso. Isso é intencional. O que significa ataque? Instituições servem para serem criticadas, porque elas só existem, como colocou bem o Conrado logo no início, elas só existem para proteger os nossos direitos naturais. Não existe para nada além disso. O poder não emana do Supremo Tribunal Federal. O poder não emana do Bolsonaro, o poder não emana de ninguém, emana de nós. Na verdade, emana de Deus para nós. Nós recebemos esses direitos de Deus. E o que é o problema? Porque quando você se considera ateu, você fala assim, ué, caramba, se eu sou ateu, não existe Deus, quem me deu esses direitos? Ah, então temos que recorrer ao Estado. Então é o Estado que me dá esses direitos. Ora, se o Estado dá, ele pode tirar. E se o Estado é o Alexandre de Moraes, ele pode retirar todos os seus direitos a qualquer momento. Até direitos simples. O direito de você portar o seu próprio telefone de celular. O direito de você exigir transparência nas urnas. Mas direitos mais amplos. Direitos como de um jornalista de atacar, para usar a palavra do Guga, para atacar, ou melhor, para criticar autoridades, criticar duramente, ainda que seja. Veja, todos os preceitos que foram estabelecidos na fundação das repúblicas modernas, inspiradas na República Americana, que nós tomamos como garantidos nos últimos anos, todos esses princípios têm sido violados sistematicamente no Brasil. Não estou falando nos últimos 10 anos, não. Eu estou falando nos últimos 2, 3 anos. Ninguém lembra da pandemia, quando você não podia sair de casa, quando você não podia ir na sua própria igreja? As pessoas esqueceram disso? Ninguém lembra do Alan dos Santos, exilado aqui nos Estados Unidos, asilado político dos Estados Unidos, hoje, asilado político dos Estados Unidos. Ninguém lembra? Ninguém lembra do Alexandre de Moraes fechando o Terça Livre, o maior veículo de mídia independente da América Latina? Ninguém lembra do Daniel Silveira, que agora está impedido sequer de ser candidato? Ninguém lembra do que fizeram com o Roberto Jefferson, ninguém lembra do que fizeram com o Oswaldo Eustáquio. Será que todos nós... Né? Ninguém vai lembrar do que fizeram só agora com empresários que carregam o Brasil nas costas, nas costas, que foram alvos de uma operação da Gestapo na sua casa, nas suas residências, de forma absolutamente injustificada. Dizer, a conversa deles era golpista, era indiscutível. O que tem de mais golpista na conversa é: eu prefiro 1 milhão de vezes um golpe do que a volta do PT. Você pode não gostar disso, mas isso não é golpista, isso não é planejar um golpe. Isso é simplesmente você manifestar a sua opinião. Ainda coloca com áreas de, isso é indiscutível. É por isso que as pessoas vão... Eu tenho fé no povo brasileiro. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, neste momento, de fazer uma escolha moral entre o governo mais corrupto da história do Brasil, entre as arbitrariedades que o brasileiro vem sofrendo a todo momento, Paulo, e o apoio às liberdades que o presidente Jair Bolsonaro defende, o povo brasileiro vai fazer a escolha certa e vai demonstrar as suas vontades hoje nas ruas. Pela ordem aqui, Guga pediu para responder Zoe, em seguida o Conrado. Não, primeiro de tudo, dói no ouvido de quem é judeu ouvir uma comparação tão ignorante quanto a da Gestapo com o que tem acontecido no Brasil. Comparar o que acontecia na Alemanha nazista com o que está acontecendo aqui no Brasil é um sensacionalismo, é uma apelação, é de uma ignorância histórica que assusta. Não preciso nem entrar em detalhes, mas aqui a gente tem todas as instituições atuando, Polícia Federal, PGR, Justiça, o Daniel Silveira ficou de tornozeleira fora da prisão. O cara compara isso com a Gestapo, é um absurdo, gente, mas faz parte desse discurso. A intenção... A polícia na sua casa... Peraí, Paulo, peraí, mas é muito apelativo. A intenção é te assustar, é te assustar, mas vamos para a realidade, já que ele está falando de realidade. Exatamente isso das
realidade... exatamente Peraí, isso. Paulo, calma, tua vez já foi, você já fez essa comparação absurda, agora arque com isso. O Brasil não está... De fato, o Brasil tem chance de virar uma Venezuela graças ao Jair Bolsonaro. Quem está aparelhando as instituições, como aconteceu na Venezuela, quem está fazendo com que a Procuradoria deixe de atuar, com que a Polícia Federal atue só pela metade, tentando aparelhar a Polícia Federal, quem quer, de alguma maneira, indicar vários nomes do STF para mudar a maneira como é feita as regras ali, para se meter, para aparelhar a justiça, é Jair Bolsonaro. Tá todo mundo vendo isso acontecer, e foi o que aconteceu na Venezuela para virar o que virou ali. O Bolsonaro, ele fica tentando te assustar com esse papinho, Gestapo, PT. A gente já tem como comparar os dois governos. A gente teve 14 anos de Lula, de PT, sem que a gente retrocedesse democraticamente 1 centímetro. Muito pelo contrário. Liberando a Polícia Federal, liberando a Procuradoria para atuar, indo para cima dos corruptos, graças ao governo do PT que liberou isso. A gente tem que falar, até porque o Sérgio Moro, que foi quem atuou nisso, até ele reconhece que foi graças às armas que o PT deu para que a justiça pudesse de fato atuar. Isso é indiscutível. Quem está retrocedendo o Brasil é Jair Bolsonaro, tanto nessa questão da justiça, quanto em todos as outras questões sociais, ambientais e jurídicas. Inclusive, ele está fazendo com que a imprensa tenha cada vez mais dificuldade em ter acesso às informações. A gente tem a lei de acesso à informação. Ele vai lá e impõe sigilo de 100 anos a informações que a gente da imprensa deveria ter hoje. Ele vai lá e cria uma linha com a Damares para que o pai possa denunciar o professor, dizer que o professor é doutrinador. Ele está fazendo com que o professor em sala de aula seja censurado. Ele está censurando o jornalista sem passar informação. Ele está indo para cima do servidor antifascista, fazendo dossiê para marcar servidor e mudar de posição. Gente, isso fascista, nunca aconteceu. Quem tem um governo que está perseguindo é Jair Bolsonaro. Quem está perseguindo os outros, usando a canetada e o poder que tem para perseguir servidor antifascista, para perseguir professor, para perseguir jornalista, para perseguir artista, gente, até artista. Eles mudaram. A Secretaria de Cultura mudou. Peraí, Ursão, calma, Ursão. Que coisa feia. Eu não te atrapalhei. Por favor, Ursão. Mente com dados. Ursão, por favor. Eu sei que você fez uma comparação ridícula e você está aqui querendo me atrapalhar. Vocês chamam os Aguarda a sua vez. Eu estou dando aqui, eu estou explicando quem é que censura quem. Eu aguentei você fazer o seu comentário, por favor, aguarde. Se fazer de judeu. Você pode aguardar, por favor? Você pode esperar um pouquinho? Vergonha na cara. Ele não deixa, ele está muito nervosinho. Vocês estão muito nervosinho. Para um feriado maravilhoso. Muito nervosinho para um feriado. Hoje é um dia de você ir lá para as ruas vibrar e comemorar o Dia da Liberdade, né? Esse discurso, gente, esse discurso é um discurso raso, só não enxerga quem não quer, quem está retrocedendo o Brasil, segundo todas as instituições que avaliam isso. E não é à toa que a Casa Branca ameaçou o Brasil com sanções. A gente teve a Casa Branca mandando recado. A gente tem um mundo de olho na democracia do Brasil. Para mim é o seguinte, falou de Capitólio, eu interrompo na hora, hein? É Casa Branca. Mas eu já estou sendo interrompido. Hoje, além de 3 contra 1, eles adoram Capitólio. Calma, Guguinha. Ele tá nervosinho. Calma que hoje eu vou preparar uma surpresinha pra você, Chuchu. Você não tem a surpresa noção deixa eu falar. Hoje. Só corta o microfone do Ursão que ele tá muito nervoso. Você viu que o negócio aqui é tenso, deixa né, o nosso convidado. Eu tô bem no meio até o Conrado. É sem jeito. Mas, Conrado, eu quero entender assim, o que você achou do comentário dele sobre quem garante a liberdade? Você que entende muito sobre esse assunto, é Deus. Agora. Ele fez esse comentário querendo levar pro lado da religião. Não. Tem 2 pontos interessantes da gente enxergar aqui, que é essa grande divisão entre direita e esquerda. Não, dá liberdade a Deus. O que você achou desse papo? Vou só chegar aqui. Uma grande divisão entre direita e esquerda, que a gente tem que entender para poder conversar de maneira mais clara, é o tamanho do Estado e o papel do Estado. A esquerda quer um Estado cada vez maior e a esquerda quer um Estado com papel interventor na vida das pessoas cada vez maior. Então, a direita quer menos Estado como um todo. O que a gente vê no Brasil aqui, desde o discurso de posse do presidente, quando ele ganhou as eleições, é que o Estado daria um passo para trás para que o cidadão desse um passo adiante. E é o que a gente viu no Brasil como um todo. A gente está tendo uma diminuição do Estado. Menos servidores, né, menos funcionários
públicos, para que a gente consiga ter uma capacidade resolutiva muito maior. Por exemplo, o governo Bolsonaro fez diversas intervenções e colocando força em acabar projetos que foram paralisados por outros governos, porque não deram conta de fazer num estado muito grande. Quanto maior o estado, maior a cobrança de impostos. Por outro lado, o que a gente viu nesse governo também foi a diminuição da cobrança de impostos desde o primeiro momento, que era uma teoria que os economistas chamavam de curva de Laffer, que é achar esse ponto ideal entre cobrar impostos e as pessoas não sonegarem, porque quando tem muito imposto, ninguém vai pagar, e quando não tem imposto nenhum, ninguém vai pagar também. Então a gente tem que achar esse limite. E é o que a gente está vendo no Brasil. Por mais que estejam sendo diminuídos os impostos, as tributações, as taxas, as contribuições de melhoria, a gente tem um aumento da arrecadação. E com esse aumento da arrecadação se torna possível acolhermos mais a população daquelas pessoas que são abandonadas, que não podem ser cuidadas ou pelas suas famílias, né, ou pelos seus grupos sociais, ou até mesmo pelas instituições de caridade, tanto da igreja quanto as seculares. E nesse ponto aí, o Figueiredo, por mais que tenha utilizado uma palavra forte, que é a Gestapo, é o que a gente vive no Brasil. A gente tem a Geheimstaatpolizei, a polícia secreta alemã, que o Alexandre de Moraes acabou de fazer, que o Alexandre de Moraes acabou de fazer no nosso próprio STF. Chamou todas as polícias militares dos estados e compôs um núcleo de inteligência com as pessoas vinculadas completamente às polícias militares. E aí a gente tem aí uma sequência de direitos que estão sendo abdicados. Quer fazer um teste muito simples? Pega o teu Instagram agora, faz uma foto aqui da onde tu faz um print da tua tela, faz uma foto da televisão, tá? E tenta marcar a Zoe, o Noblar, a Paulinha, o Paulo Matias, e tenta me marcar Fernando Conrado. Vê se tu vai conseguir. Tu não vai conseguir, aí tu vê que essa é a censura. Pessoas que pensam diferente do sistema acabam tendo sua visão cerceada por pedidos que muitas vezes vêm das cortes superiores. Então, é uma inversão de valores que a gente está tendo no Brasil, e na minha visão eu sempre prefiro menos Estado, né, do que uma visão que tem mais Estado e que quer que o Estado coordene mais as nossas vidas. Essa é a grande diferença entre direita e esquerda, é o que nós devemos atentar.